Bom dia, meus amigos. Eu estou aqui de novo, Heleno Lopes Coelho, advogado. Hoje é o dia 17 de fevereiro de 2023, sexta-feira. A história registra hoje a morte de um grande homem do Brasil, Darcy Ribeiro. Escrevia livros de direito, estudei no livro dele, morreu em 1997. A coisa é assim mesmo, né, pessoal? Se ontem o Fidel Castro assumiu, em 1959, a chefia de Cuba, é a coincidência que eu estava ouvindo uma música de carnaval que diz Cuba e Cuba, Cuba, parou na contramão, vai despencar no paredão. Para quem não sabe, em Santiago de Cuba era o paredão, onde executava os condenados do regime cubano, regime punitivo. Senhores, eu vou dizer aqui umas coisas, porque eu acho interessante. Hoje, eu estava passando o celular, porque a internet é ruim lá em casa, só é boa quando amanhecer da madrugada, e eu pude vislumbrar muitas coisas, o cara relacionando toda a comparação do atual governo com o governo cubano, governo tal, mas eu quero dizer, pelo que eu sinto, meu ponto de vista, nós estamos em um comunismo rumo a uma ditadura. Inclusive, o doutor Leandro Pedro de Holanda, eu quero até ver que o exame sair, me passou um vídeo lá de Jacksonville, narrando umas coisas aí que eu achei meio terríveis para nós, né, pessoal? Porque não se pode conceber, senhores, não se pode conceber o estado de comunismo em que vivemos. Não se pode. Ainda vão lutar pela inelegibilidade do senhor Bolsonaro, que para mim, qualquer cidadão verde e amarelo está do meu lado. Tanto faz Bolsonaro como não. Agora, quando a gente ouve o Ciro Gomes elogiando o Lula depois que esculhamba, a gente vê a Simone Tebet, que esculhambou depois, é ministra dele. Meus amigos, agora tem que se tomar providência para evitar a politização do STF e do TSE. Porque senão, meu amigo, não vai custar muito aqueles que entendem que estão dormindo. Entendem. Eles não estão dormindo, não. Todo mundo sabe por que estão apoiando esse governo maldito. Quer dizer, mais uma coisa. A goela, como eu disse ontem, o pessoal não está degustando esse presidente que está aí, pessoal. Esse cidadão Flávio Dino, que o passado dele no governo do Maranhão, hoje ele canta de galo. A Luiz Mercadante, que hoje é presidente do BNDES. Olha a marmota, a esculhambação. Esse cara, tem para poder entrar lá, o chefe lá, que eu não tenho nojo de falar até o nome desse sujeito, entendeu? Deu revolta. Disse que arranjou uma lei para eliminar a quarentena de 36 meses. Que lei ele arranjou? O que é lei? A lei foi aprovada na Câmara, falta o Senado, está lá. Será que vai aprovar no Senado? Então ele é o presidente em exercício ilegal do cargo de presidente do BNDES, com o assentimento dos senhores que compõem o CAD, a direção do banco, sei lá, o que for. Isso está evidente, evidenciado. Não se pode, rapaz, tolerar essa bandidagem que está tomando conta do Brasil, rapaz. Não está, não pode não. Olha, quando eu disse aqui, o fulano viajou para Nova York, depois viajou para Washington. Aí a Casa Branca mandou. Aí eu disse aqui, ó,
o presidente John Biden e qualquer presidente sabe quem é que está no governo brasileiro. Hoje também, eu aqui no histórico, peguei uma rede social, parece um deputado dizendo um bocado de coisa lá na Câmara Federal de Portugal. Rapaz, esse cara diz verdades. Então, senhores, eu não admito nunca uma decisão. As imagens de 7 de setembro, do dia lá de Londres e de Nova York não podem ser exibidas por causa do princípio da isonomia. Que isonomia? Como é que se pode tratar com igualdade aquele que não pode andar pela rua porque vai levando pedra, nome e o diabo, e o outro que é povo é impedido de provar? Por que a gente não viu quem está no código-fontes que venceu as eleições? Por que ele não pode ver, ele pode saber? Por que agora o senhor Flávio Dino, esse ministro da Injustiça, diz que é sigilo das imagens do dia 8 de janeiro? Por que o sigilo? Porque sabe que a CPI vai descobrir um bocado de coisa, né, pessoal? Bom, vamos entrar no assunto que eu pretendo e eu gosto disso aqui. Olha, a mulher de um funcionário público federal falecido. Olha isso daqui, ele perguntou hoje já. Foi não ontem, né? Aí ele disse assim: olha, doutor Helena, eu me divorciei aos 20 anos do meu marido, mas nunca deixei de ver com ele. Por que a senhora divorciou? Foi por conveniências. Quando ela diz uma coisa dessa, eu entendo, que eu sou do ramo, né? Geralmente a pessoa, o cara está devendo muito, ela ou ele, naquele tempo era desquite, fazia o desquite, botar os beijos todos no nome do outro, para evitar uma penhora, qualquer coisa. Eu sei se por causa, porque ela não chegou a detalhe não, né? E ela viveu a vida toda, o cara morreu. Não deixou ninguém para receber a pensão. E ela chegou lá na repartição com a certidão de divórcio, documento provando que ela nunca deixou o marido que se transformou em companheiro. E agora como é que se resolve isso? Tem filho menor? Não tem companheira, não tem pessoa interditada. É muito fácil, sabe, pessoal? Se a repartição pública negou o direito dela, ela tem que entrar na Justiça Federal, porque hoje a jurisprudência consagra que a união estável não é preciso você estar com ação declaratória de união estável em vara de família. Se você vai pleitear uma pensão por morte do seu cônjuge, você tem o direito de provar na própria Justiça Federal. Que você recusou, levou documento, você prova, testemunha, tem documento e tudo. Aliás, ela me disse o seguinte, disse que apareceu um cara, telefonou de outro estado, dizendo que vinha para botar ela para fora da casa que ele deixou, porque ele só deixou esse irmão, não tem filho, não tem nada. E eu disse a senhora se precavenha, porque o seu direito, a senhora, para todos os efeitos, o artigo 1725 do Código Civil, diz que a senhora, sendo companheira, está no lugar do cônjuge sobrevivente. O artigo 1831 trata do direito real de habitação, e a senhora é herdeira do falecido por ser companheira, que o artigo 1845 do Código Civil diz que os 3 únicos herdeiros necessários da sequência lógica do Código são os filhos, que são os descendentes, os pais e avós, que são os ascendentes. Faltando essa gente, quem é o herdeiro universal é aquele que está sobrevivendo, cônjuge ou companheiro. Então a senhora tem esse direito. Outra coisa que eu queria também, né? Aliás, foi um negócio que eu lembrei agora.
Isso aqui, talvez a pessoa esteja ouvindo, mas eu não vou dizer nada não, viu? Pessoal, dizer não dá não. Essa pessoa diz o seguinte, olha bem, que está vivendo em união estável há mais de 30 anos com um homem, e ela diz o seguinte, olha bem, essa daqui, ele recebe uma pensão vitalícia deixada pelo pai dele, viu, minha senhora? Estou dizendo aqui, viu? E é interditado, por ser interditado, artigo 1767, inciso 1º do Código Civil, ele, sendo incapaz, tem direito de receber a pensão do pai. Aí ela pergunta, doutor Heleno, eu vivo união estável e eu quero saber se eu casando com ele pede essa pensão. Aí eu digo, a senhora é melhor na dúvida, né? Porque a senhora pode perder. Se alguém denunciar, especialmente com esse governo aí fazendo lei todo dia contra a lei. Mas para que a senhora quer isso? Não é porque eu sou evangélica e o pastor diz que eu me caso, eu não posso frequentar a igreja. É o que eu entendi, né? Ela disse assim, né? Eu queria só recomendar a igreja evangélica toda, se realmente for verdade isso, se realmente for verdade, eu não sei se a igreja católica também tem o mesmo ponto de vista, porque eu sou católico e nunca ouvi falar disso. Eu queria recomendar o seguinte, olha bem, eu disse a minha senhora, eu faço a escritura de união estável para a senhora pode fazer também cartório, tudo direitinho, que é o seguinte, hoje eu não aconselho mais ninguém contrair casamento, pela dificuldade do sujeito conseguir divórcio. Divórcio hoje, pelos entraves que tem no Poder Judiciário, dá um trabalho de uma peça. Se você vai para um cartório, porque você pode fazer o divórcio no cartório de notas e registro civil, aí o cartório cobra aquelas custas que você não pode pagar. Está dito lá que eles têm o dever de aceitar a pobreza, fazer pela pobreza. Mas nem o advogado vai insistir nisso, porque sabe que então não. O artigo 85, não, 99, artigo 99, parágrafo 4 do Código de Processo Civil, diz o seguinte, que o advogado particular pode fazer, às vezes, de defensor público e patrocinar gratuitamente, e tudo tem que ser de graça, custas e honorários. E ninguém faz porque o cartório se recusa a fazer. E ninguém quer brigar com o cartório. Então, a recomendação que eu dou é essa, olha, o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição Federal, reconhece como entidade familiar a união estável entre homem e mulher. Se a igreja evangélica não aceita união estável, está infringindo a Constituição Federal, infringindo os artigos 1723 a 1726 do Código Civil. Porque hoje existe uma regra, talvez seja por isso, criada pelos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, e eu acho justo. Eles, e o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, dizendo que tem que ser reconhecida como entidade familiar a união homoafetiva entre homem com homem, mulher com mulher, e o Conselho Nacional de Justiça mandou que os cartórios de registros civis efetivassem o casamento de pessoas do mesmo sexo. Então eu acho que a igreja evangélica, eu já ouvi o pastor Silas Malafaia dizendo que não adota o homossexualismo porque não está na Bíblia, só faz de homem e mulher. Só que eu sou contra essa doutrina do Silas Malafaia, porque nenhuma criança pode ter culpa de ser homossexual, lésbica, trans, o que for. Porque o sexo, ao nascer, é definido pelos sinais corpóreos de cada um.
Se o sujeito nasce geneticamente deformado ou adquire a deformidade depois, é problema da família. Só que a união estável entre homem e mulher não pode ser desconhecida pela Igreja evangélica. Igreja Universal Rei de Deus, Assembleia de Deus, Igreja Batista do Sétimo Dia, todas as igrejas presbiterianas. Quer dizer, o senhor estou a cavaleiro para dizer, porque eu estou dentro dos mandamentos constitucionais. Agora eu vou concluir dizendo a você o seguinte: não é possível que se inventa tudo nesse país. Como é, olha, duas coisas me chamam a atenção. José Disseu, para mim, o maior bandido do Brasil, que está em liberdade, teve uma pena reduzida para menos de 8 anos, porque deve ser beneficiado com, sabe por quê? O regime semiaberto, é o artigo 33 do Código Penal, para a progressão permitida pelos artigos 112 e 113 da Lei de Execução Penal. Outra coisa, quando eu ri demais, quando eu vi o Flávio Dino comemorando que foi baixado um decreto aí, revogando sobre o armamento programado pelo Bolsonaro e decretado pelo Bolsonaro. Olha bem. Aí, batendo palmo, foi uma vitória que o Gilmar deu a liminar, tornando constitucional o decreto presidencial. Ora, meu amigo, o Sérgio Moro, juiz, foi considerado suspeito sem nenhuma prova. Que aquela do Intercept, ainda que se puxe muito, não vale nada, porque não dizia nada sobre suspeição. O que se vale para uma suspeição de juiz criminal está lá nos artigos 104 seguintes do Código de Processo Penal. E tem umas 3 suspeições arquivadas por transitar julgado às sentenças. Então se lembra naqueles embargos de declaração, a coisa mais horrível que eu já vi. Embargo de declaração, porque o Lula perdeu um habeas corpus, o advogado entrou com embargo de declaração, me lembro possui, e foi provido para anular todos os processos. E sei, Edson Fachin. É a Carmen Lúcia, no dia também do julgamento, que se ela mantém o voto dela, tinha sido contra o Lula, ela mudou na hora. Eu disse apenas numa live que, se a negada cumprisse a lei, o artigo 39, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, que classificam a perda do cargo de ministro da Lei 1079, de 10 de abril de 1950, não permite que um juiz, sem uma fundamentação contundente, possa mudar seu voto. Um ministro. Mas isso aqui é o Brasil. Bom, e quando o Gilmar Mendes concedeu a liminar, que o Flávio Dino falou, eu ri. Que é que tu se lembra se o Sérgio Moro era suspeito, sem dar sinal de suspeição? O que o Gilmar Mendes é? Ele que se abraçou chorando com o advogado do Lula, o Zanini, porque o Zanini foi vitorioso. Quer dizer, isso é horrível. Eu estou pronunciando um desse cara de 4 dedos, de 9 dedos, mas me dói, me faz mal. Na goela do cão ele pode passar, menos na goela do povo brasileiro. Bom dia para você, viu, pessoal? Quer dar um alô para todo mundo. Não digo mais, não dou mais alô para ninguém nesse canal. Vocês podem passar mensagens para mim, pedindo orientações de que eu darei com todo gosto. Eu só estarei aqui na quarta-feira de cinzas, sábado, domingo, segunda, terça, negatoff, entendeu? E pode ligar o zap para mim, ou qualquer matéria, porque eu gosto de ensinar direito ao povo. Se vocês quiserem curtir, eu já estou cansado de pedir, talvez não tenha nem 4 ou 5 pessoas que visualizem, entendeu? Mas
Escuta-me também na Rádio Web Paju, radiodvc.com. Programa Morrendo de Saudade, sou o Carnaval. Morrendo de Saudade, do Carlos Lopes, sou eu. Olhe bem, Rádio Web Paju, você escuta pelo celular. E radiodvc.com. Sábado à meia-noite, sábado para domingo, não, 11 da noite, começa o programa, nas duas estações. A Rádio Web Paju retransmite no dia 10, nas 10 horas da manhã de domingo. E a radiodvc.com às 2 horas da tarde. Eu convido vocês a ouvirem, porque nessa vez vai ter carnaval de verdade. Vem com o carnaval desde dia 7 de janeiro. Aí na outra semana eu volto com as músicas dos Santos Dourados. Bom dia para vocês, boa tarde, boa noite. Um abraço a todos vocês. Liguem meu zap, passem mensagens. 85 é o DDD. 999-453-883. Obrigado e até quarta-feira. Feliz carnaval para todos.